Como é que tá, gente? Tudo bem? Eu tô assistindo tênis aqui junto com a Marcela. Olha a riqueza. Atenção. Match point. Wimbledon. Lembra que a gente foi lá, Marcela? Não tinha como ver jogo? Londres, Marcela, Wimbledon. Sim, tu foi. Eu não fui. Tu não foi comigo? Ó, acabou. Foi sozinho. Ó. E o espanhol está nas oitavas de final de Wimbledon. 3-0 elimina Oscar Otte, de grande campanha na grama nessa temporada. Fica na terceira. Discurso e tradição são coisas absolutamente importantes na moda. Em Wimbledon, nenhum atleta pode jogar com uma cor diferente de branco. O máximo que pode acontecer é uma cor para diferenciar o branco nas marcas, né? Então as marcas podem escrever, colocar seus símbolos de uma outra cor, mas tem que jogar de branco e tem uma medição para a marca, né, por cima. Tem uma centimetragem, né? Era um campo de morango, e aí o campo de morango tinha grama, e aí fizeram quadras de tênis para ali que era de grama, e assim é. O ingresso do Grand Slam é mais complicado de acontecer De conseguir. E a coisa mais, e a pessoa mais bem arrumada sempre é o Beckham. Quando ele vai lá, ele sempre se Eu ia escreve. perguntar, essa era a minha George. pergunta, se Vitória e Beckham estão na plateia, na Agora, audiência. nessas fases aqui não, né? Hoje jogaram Djokovic, por exemplo, Alcaraz, que é a nova sensação. Ontem jogou Nadal, não apareceram. Sempre que eles estão lá, aparecem, né? No telão, aparecem na transmissão, obviamente. Mas depois eles vão lá e são convidados sempre no camarote da realeza. Ou ali pertinho. Sempre estão por ali. Ou algum super patrocinador. Enfim. Você foi atropelado, porque a gente quis aproveitar e já botou para vocês como é que a gente gravou, né? A gente tá com dificuldades para gravar porque a gente tem filhos, né? Então, como são os mesmos filhos, então a gente tem o mesmo problema na mesma hora. Então, esse aqui é o Moda Importa, que está chegando. Muito obrigado a você que nos acompanhou na nossa palestra, que depois virou um episódio do podcast, que é o último, né? Que a gente colocou no ar. A gente fica muito feliz quando isso acontece. E aconteceu pela primeira vez de um Moda Importa fora de casa, literalmente. A gente precisa agradecer o André e a Cacá, que participaram com a gente num bate-papo ali sobre moda. E a gente agora está no... No... 53. 53, edição 50. Meu Deus, faltou. É 50º? 53º. Exatamente, meu Deus, faltou aí a sala de matemática aí. Muito, muito obrigado a você que está com a gente. Muito, muito obrigado também a quem está com a gente. Ó o cachorro. Tá aberta a porta, cachorro. Tá aberta, Pablo. A gente Aberta, não só tem Pablo. os mesmos filhos, não adianta gritar, ele não vai ouvir, não vai entender. Sim. O Pablo entendeu. Temos os mesmos filhos, o mesmo cachorro, a mesma casa, porém, pelo menos ambientes separados, né? Mas também um salve a quem resiste ao outono e inverno no sul do país, especialmente em Porto Alegre, esta cidade úmida, umidade relativa do ar enquanto agora, Luciano. A umidade, mas que coisa complexa essa pergunta. Nunca me Porque perguntou os isso. alérgicos, inclusive nosso filho mais novo, sofrem. E aí a gente passa por perrengues tipo esse, corre pra emergência, faz adrenalina, faz não sei o que, o outro tá com asma. 57%. É alta, pessoal, é alta. Você aí de Brasília, que precisa botar um umidificador no ar para conseguir respirar, não reclame. Venha para Porto Alegre. É isso. Venha para Porto Alegre, né? Bom, enfriaremos aqui os nossos parceiros comerciais. Estão com a gente Nelly, estão com a gente Água da Pedra, estão com a gente, vai me montando aí, Grupo IESA. Estão com, já falei, Nelly, Água da Pedra, Grupo IESA. Água da Pedra, lembrando, é a água do Grupo Fruc, né? Que tá aqui com a gente na água e na cerveja Bela Vista, e a Água da Pedra tá com a gente aqui dentro do Moda Importa. Também está com a gente Cecília Custom, que a Marcela, aliás, foi lá no ateliê, né, do pessoal. Essa semana fui a Campo Bom, cidade vizinha de Porto Alegre, vizinha também do nosso polo calçadista, né? Aqui no miolo do polo calçadista. Fui lá conhecer a loja Ateliê, comandada pela Ana Cecília, e cá estou vestindo o meu casaco Paris, nesta cor pink. Fui chamada de Barbie hoje pela manhã, não sei se foi um elogio ou uma crítica, mas eu gosto dele muito, gosto muito dele, e cá estou bem quentinha no frio do Rio Grande do Sul. E temos um novo patrocinador que começa conosco neste mês de julho. E que nos deixa muito, muito feliz, muito, muito feliz. MDM Tecnologia /
Poly estão com a gente, duas empresas absolutamente gigantescas. Funciona exatamente como funciona o Grupo IESA. O Grupo IESA é uma marca, é uma concessionária que vende 9 marcas do mundo, né? MDM vende headsets, produtos para videoconferência, para network, para big data, enfim, eles dão a cara moderna ao seu escritório ou ambiente de trabalho com tanta tecnologia que ele precisa, tudo. Arruma a internet, como é que vai ser a internet, como é que isso vai ser distribuído, enfim. A MDM está aí para resolver o seu ambiente de trabalho, seja onde ele for, e a gente vai começar a soltar aqui vídeos nas nossas redes sociais, a Marcela, nesses próximos 3 meses, no mínimo, né, com a MDM e com o Poly. Bom, Poly tá, se você vê esportes americanos, tá nos fones de ouvido, com microfones de algumas grandes ligas, né, enfim. Está na NASA, está na Lua, você que gosta, presta atenção nos foguetes, lá no central de controle da NASA, tá no espaço, aquele fone que eles se comunicam lá, Houston, we have a problem, é o quê? Poly. Tomara que está, né, que é um dos produtos que a MDM desenvolve. Quem quiser procurar é MDM Tecnologia no Instagram. Pode escrever aí, MDM Tecnologia. Então, muito obrigado a MDM que está com a gente aqui nessa parceria. Um beijo pro Clio, pro Rafão, pra Tati, para todas as gurias da Poly também, pessoal da Poly, pela confiança. Vamos lá. Muito, muito obrigado, gente. É o Moda Importa surfando essa onda maravilhosa da moda. Marcela, eu não sei se tu quer começar com a Danusa, porque tem muitas metáforas nesse assunto que são boas, né? Porque eu quero voltar à Nike, porque eu li um artigo muito interessante no New York Times. Eu sou assinante, cheguei em papel aqui em casa. De manhã? Mentira. Chega de manhã ou chega no dia seguinte? Mas eu já cedo logo para reciclagem, então nem consegue acompanhá-lo. Eu acordo às 4 da manhã, né, Marcela, para poder ler junto com, claro, 0 Hora, né, que é onde eu trabalho. Enfim, eu queria falar sobre isso, mas acho que a Danusa Leão merece mais destaque, né, porque uma pessoa de grande importância aqui no nosso país, e a Marcela queria falar sobre ela. Também li alguns artigos que a Marcela enviou ali, acho que é um baita de um assunto. Por favor, Marcela. Perdemos aos 88 anos, isso foi no dia 22 de junho, semana passada, então, na verdade, estávamos com o episódio, né, ao vivo da Fena Doce, então não gravamos, mas deixamos para gravar e falar desse assunto agora, porque a gente gosta de trazer também assuntos atemporais, e eu desconfio que parte da nossa audiência nascida ali nos anos 90 em diante, coisa que nós não nascemos, né, Luciano? Aliás, semana que vem eu faço aniversário, pessoal, dia 6 de julho, podem mandar mensagens e patrocinadores e presentes, tá? Mas falando sério, assim, desconfio que essa parte da nossa audiência não conheça Danusa Leão e talvez não conheça grande parte da sua contribuição para a moda. Quem foi ela? Então, como eu falei, morreu aos 88 anos, a causa foi uma insuficiência cardíaca, mas uma mulher que já vinha se recolhendo nos últimos tempos, já não aparecia mais, já não escrevia mais, como escreveu durante muito tempo. É uma escritora, com vários livros lançados, sendo um deles um livro que se chama Na Sala com Danusa, que causou um frisson nos anos 80, 90, quando foi lançado, quando essa parte da nossa audiência estava nascendo, em que ela resolvia dar dicas de uma forma muito coloquial de etiqueta, mas não aquela etiqueta antiga e tradicional que se aprendia, sei lá, nos tempos das nossas avós, de os talheres, para que lado vão os talheres, e o guardanapo como é guardado, e as taças, qual né, a ordem das taças de vinho, água, vinho branco, etc, etc. Não, uma etiqueta muito mais de como se portar, de como receber em casa e de como circular por diferentes ambientes. Parece supérfluo, porém, num tempo, saindo num país que tinha acabado de sair de uma ditadura, que estava entrando para uma democracia, que as pessoas voltavam a viajar, a consumir coisas que antes não se tinha no Brasil, estavam trazendo coisas, inclusive de moda, inclusive de comida, experimentando mais. Era uma parte da sociedade que conversava com ela e que a lia e a escutava, que se importava e se interessava com isso, mas principalmente porque ela escrevia de forma muito rica, culturalmente falando, trazia referências culturais muito importantes sempre, e também de forma coloquial, então ela estava brincando e ensinando. Esse foi o livro que sim causou maior frustração, mas ela escreveu mais recentemente, em 2005 ou 2006, uma autobiografia, Memórias, né, que se chama O nome é maravilhoso, Quase Tudo, né? Uma autobiografia chamada Quase Tudo é a vida real.
né? Eu li esse livro, minha amiga Tamara, que mora na Austrália, minha grande amiga desde os 4 anos, Dinda, do nosso filho mais velho, se estiver me escutando vai lembrar. Na Praia de Torres, no Rio Grande do Sul, o livro foi lançado, eu estava louca para ler, porque eu gostava de ler as crônicas, as colunas dela na Folha de São Paulo, ela escrevia semanalmente na Folha de São Paulo durante muitos e muitos anos. E aí ela lançou o livro, eu falei, vou comprar, tal, levei pra praia. Fomos pra praia, a Tamara era a pessoa rata de sol e de praia, que ficava fazendo reza na janela, porque no outro dia desce praia, acordava super cedo para abrir a veneziana e ver se tinha sol, se a gente ia ou não pra praia com as outras amigas. Isso, né, plena adolescência, final, aliás, começo da vida adulta. E eu era a que ficava lendo madrugada dentro, no outro dia tinha muito sono. E aí foi isso, eu comprei o livro, levei pra praia, na primeira noite a gente lá, no outro dia, quando a Tamara abre o olho, vamos ver se tem sol, eu estava fechando o quase tudo e dizendo, terminei, porque eu li numa noite. E ela disse, eu não acredito que você estava acordada até agora lendo. E eu disse, eu não acredito que você está acordando para ir para o sol. E assim a gente é amiga até hoje. E eu li o quase tudo. E aí foi um misto de decepção, porque ela realmente, acho que contou, deixou muita coisa de fora do quase tudo. O que tem na vida dela para ser contado, né? E aí que eu acho que cabe aqui contar no modo importa. Sempre foi uma mulher de vanguarda, uma mulher à frente do seu tempo, nas suas escolhas profissionais, nas suas escolhas pessoais, se portava muito como uma mulher nos anos 60, 70, uma mulher já muito à frente. Ao mesmo tempo, era amiga dos maiores escritores da nata da cultura brasileira, frequentava bares e jantas, estava sempre junto com esses amigos, até porque vinha de uma família que era muito ligada à música e cultura, ela era Nara Leão, né? irmã de Nara Leão. Então, assim, já um ícone aí, né, na cultura brasileira. A Danusa começou despretensiosamente fazendo alguns desfiles. No livro, ela conta melhor, eu estava lendo todas essas matérias, tá, que narraram, né, os obituários todos que foram, que saíram no dia que ela morreu, falavam que ela foi para Paris e foi desfilar, mas ela era, no começo da vida, assim, bem jovem, ela era um pouco perdida, assim, ela não sabia o que ela ia fazer profissionalmente, ela sabia que ela tinha um olho bom, tinha bom gosto, uma coisa meio, né, ligada à estética, e ela foi convidada pela Varig, naquele tempo, para ser embaixadora, digamos, do voo Rio de Janeiro-Paris. E assim ela começou a fazer, ela não era aeromoça, ela não era comissária de bordo, ela representava essa ida, o poder ir e voltar de Paris. Então, o que ela fazia? Ela promovia o voo, ela chamava pessoas para conhecerem esse voo, para comprarem, pessoas que podiam. Era uma influência. Ela era uma influencer dos anos 50, 60, né, gente? Então, assim, ela vendia essas passagens por se relacionar com muitas pessoas, aí ela ia de graça para Paris, passava temporadas em Paris, adquiriu uma tremenda cultura também, daí de poesia, de literatura e de moda, especialmente. Começou a ganhar dinheiro, tinha uma carreira, e aí começou a desfilar, e ela é considerada a primeira modelo internacional brasileira, sendo que ela é, assim, para a gente falar nos termos mais clichês, assim, do mercado da moda, ela é de uma beleza nada óbvia. Ela poderia até ser considerada, talvez, feia. Depois disso, se criou também uma estética de como eram essas modelos, entende? Abriu alas para uma mulher mais verdadeira e mais ela tinha uma coisa, misturava alguns traços das origens dela, enfim, de leste europeu, de um monte de coisa, que nariz mais marcado, queixo, toda uma coisa que ela agradou quando começou a desfilar. E aí, com isso, ela criou toda nessas viagens, né, para Paris, largou o colégio depois, como eu falei, começou a se sustentar, e aí ela começou a descobrir não só Paris, mas Roma, aqui, Punta, e aí nisso ela também vendia e trazia informações e cultura desses lugares, passava para Vinícius de Moraes, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, e assim por diante. Nesse momento, ela começou a frequentar alguns lugares convidada pelo Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand é o Chateau, né, que foi dono do império de comunicação no Brasil durante muito tempo, foi representando, então, o Brasil, e lá, por meio disso, ela conheceu. Lembrando que ela foi fotografada por muitos dos grandes fotógrafos, tipo
Richard Avedon, Robert Capra, e aí vai. Muitos dos caras que marcaram também essa época com a moda, sabe? Então ela já realmente estava com um pezinho lá, mas um pezinho no lifestyle, vivendo essa vida de influencer desses anos. Aí ela foi apresentada, voltou ao Brasil em 1953, achou tudo muito chato, e aí conheceu Samuel Weiner, que trabalhava no A Última Hora. Tá? O Samuel Weiner, um grande jornalista brasileiro também. Com ele, ela teve 2 filhos, 2 ou 3, a Pink, enfim, todos os filhos também, Pink e o outro que é jornalista também, todos ligados ao jornalismo, agora tem netos ainda jornalistas, artistas plásticos, sempre muito ligada à cultura. Aí ficou com Samuel Weiner durante muito tempo, aí depois também foi casada com mais 2 ou 3 jornalistas, muito, como eu falei, muito à frente do seu tempo também nas suas escolhas pessoais, de se divorciar, de se separar, de não querer viver junto, de ter uma liberdade no seu corpo, nas suas escolhas de moda, uma liberdade sexual, e isso ela fala bastante no Quase Tudo, conta das escolhas dela, o que ela procurava no homem, quando ela estava... Ela dava numa época que a mulher não podia dar e não ser julgada. Ela falava que tinha homem para transar e homem para casar. Exatamente, E dava para quem juntavam as queria, duas fazia o que coisas, queria, e ao mesmo tempo também viveu uma vida de família, de criar os seus filhos junto com o seu marido, de juntos também abrirem muitas portas culturais ali com A Última Hora. E depois, claro, Renato Machado, que é um outro grande jornalista, também super sommelier. Antônio Maria, né? Antônio Maria viveu até os últimos... Maria. Não exatamente até os últimos instantes da vida dele, porque ela se separou depois de um momento, até volta, né? Depois diz que ela estava cuidando dele no hospital, já separada, né? Mas com ele lá morrendo, sei lá, tendo um infarto. Mas, enfim, é uma vida que conta um pouco também da história do Brasil e da moda, porque daí nesse meio do Brasil cultural, né? Nesse meio, ela, como eu te falei, trazia muito das marcas do que ela via fora. Então, como influencer dessa época, talvez a primeira influencer internacional, né, brasileira internacional, ela trazia as referências de moda para os estilistas brasileiros. Era normal que uma coisa, uma frente puxasse a outra. Então, eu acho que é sempre legal a gente olhar com menos preconceito e com um olho mais aberto e mais apurado, assim, por qual foi a contribuição dela. E, claro, depois nas colunas na Folha, ela escreveu durante muito tempo na Folha, tinha colunas afiadíssimas e muito inteligentes, e tinha colunas em que ela foi muito mais controversa, que ela foi provocativa. Aí agora começaram um movimento com uma ou outra fala dela, e aí querendo um cancelamento póstumo. Inclusive tem um texto maravilhoso do Rui Castro, né? Danusa Leão não merece ser cancelada póstumamente por uma coluna infeliz. E aí ele narra a coluna, mas também... Em 2012 ela escreveu uma coluna dizendo que estava muito chato o mundo na volta dela, porque até o porteiro conseguia ir para Paris. Essa coluna foi escrita há 10 anos e ela pediu desculpas na coluna depois, dizendo que ela usou porteiro porque ela conversava com porteiros, né? Mas que ela podia ter usado qualquer outra pessoa, assim, minha amiga, fulana. Ela queria dizer que as coisas estavam bagunçadas na vida dela, tipo assim, né? Tipo, ela estava triste, usou exemplos de fora, assim. E ela também era muito irônica, e isso, claro, né? Foi o motivo. Tanto é que ela viu que tinha errado e pediu desculpas, né? Mas o cancelamento não existe desculpas. Não, e desculpa, quem escreveu a matéria que a manchete não merece ser cancelada não foi o Rui Castro. O Rui Castro escreveu outro grande escritor brasileiro. Então, se você também não conhece Danusa Leão e Rui Castro, vá procurar. Diz a manchete Danusa Leão ajudou a civilizar o Brasil e a consagrar as mini-saias, que é muito importante. Escritora que dizia o que pensava, foi a musa de Ipanema e conheceu os intestinos do poder. Morreu aos 88 no Rio. Esta foi Danusa Leão. Eu engato, e pegando esse exemplo, assim, porque a moda tem essa pegada de contestação, né? E isso nunca mudou, né? A gente fala muito aqui dos desfiles da Balenciaga, daqueles moletons e tênis rasgados e o que isso quer ser provocado. A gente falou provocação, né? do Virgil Abloh também, né? De também fazer algumas provocações na marca principal dele, primeiro, né? A Off-White, e depois com a Nike, depois na Louis Vuitton, né? Enfim, tem uma coleção agora sendo lançada, foi lançada já. Foi lançada em Miami. Tênis de quase 13 mil reais na loja, no retail, que eles chamam. Depois eles são vendidos por muito mais, né? Eles viram itens de colecionador, enfim. Mas eu quero juntar mais ou menos tudo isso
Porque aconteceu comigo, às vezes a gente tem algumas sortes assim, né? Eu quero mandar um beijo para a pessoa. Eu não sei se eu posso falar o nome dela, mas a pessoa nos escuta, né? Porque eu tive uma troca de calçados. Mas tu pode dizer só o primeiro nome, né? É que ele é muito citado nos podcasts que eu faço. Enfim, eu tive uma troca de calçados. Chegou por um erro, um Easy da Adidas a mais para mim, e eu troquei por um Nike. E esse Nike faz parte da nova coleção, e aí eu vou engatando os assuntos, e tu vai me ajudando, Marcelo, do Travis Scott. Travis Scott é um grande rapper americano, aliás, é casado com uma das Kardashians e das Pra mim, Jenners, né? ele é o marido da Kardashian novinha, bonita lá. Essa é a definição tosca que eu dou. Que nem quando tu fala, sabe? É o fulano não sei o que, do não sei o que, do moletom rasgado. Pra mim, a vida dele de rapper eu desconheço. Ignorância minha. Só tô falando que eu desconheço. A Kylie Jenner Ela não é Kardashian. é casada, né? Eu falei Kardashian ou Jenner, da família, Eu né? também, Bom, enfim, o que acontece é que ele tem uma linha com a Nike, começou errada, depois deu muito certo, depois virou item de colecionador e agora ele lançou tênis, né? E aí eu troquei. Consegui uma troca de um Easy raro por um Nike raro, né? E a gente já falou várias vezes aqui das collabs, né? De grandes artistas adentrando nesse mundo da moda, porque a moda consegue fazer isso, né? Isso dá muito certo, diga-se de passagem. O meu tênis, aliás, ele é muito, muito bonito, diga-se de passagem. Para quem tá nos vendo no videocast aqui no YouTube, cá está o tênis, igual do Luciano. É um dos cactos, né? E não existe mais a venda nas lojas, enfim, aquela coisa que acontece com alguns, né? Com alguns itens, né? Enfim, lendo sobre o Travis, na real é o seguinte, eu descobri um aplicativo, um site chamado Dropper, tá? Que vende tênis e roupas. Aí ali eu fiquei sabendo mais sobre a história do Travis Scott com a Nike. Aí eu entrei nessa coisa de collabs da Nike e aí fui parar num artigo maravilhoso escrito no New York Times sobre a Nike, pela Vanessa Friedman. Ela é a principal crítica de moda do New York Times. Então, atualmente, mudou. Não, é um cargo que qualquer pessoa ocupa, né? E ela escreveu um artigo, eu vou traduzir de maneira tosca aqui, tá? Como a Nike venceu a maratona cultural. Olha. E aí, ela vai desenhando, contando as histórias, começa com essas últimas parcerias da empresa, porque a Nike tem parceria com quem desenha ou com quem é sucesso, digamos assim, né? O LeBron James assina, né? O LeBron James, por exemplo, é um patrocinado pela Nike. O Rafael Nadal é patrocinado pela Nike. O LeBron até dá uns pitacos no tênis, em cores, em conforto, né? Mas o Nadal não faz nada. O Nadal usa os itens ali, beleza. Talvez dê um pitaquinho ou outro, né? Que ele é um super atleta, enfim. Mas ao mesmo tempo tem também várias parcerias com gente da música. Por exemplo, tem uma coleção agora junto com a Billie Eilish, que é uma das cantoras em voga agora, né? O Travis Scott também é uma das parcerias, né? Que também vem da música para Nike. Nós já falamos bastante aqui, né? De um mercado puxando o outro, a música puxando a moda puxando a música. Exatamente. E aí, Marcela, o que ela pega é o seguinte. Ela diz o seguinte, tá? São vários e vários parágrafos que merecem ser lidos aqui, algumas partes, né? Mas o seguinte, a Nike se tornou parte do sistema radicular subjacente à cultura, e não apenas a cultura do tênis. Aí ela avança. Ela é um item que, quando a gente é criança, deseja. Isso é guardado com a gente. É uma empresa que consegue ter elementos até o final da tua vida, se rejuvenescer com as collabs e dar, e aí faz sentido completamente, deu para a humanidade, nesses 50 anos, o que a humanidade mais buscou, que é a individualidade. A Nike consegue, através de exemplos, né, individuais, a Nike tem parcerias com seleções, a seleção brasileira, por exemplo, com grandes clubes do mundo, mas o que pega mesmo é o individual. E aí ela consegue ser uma marca que toca no teu individual, no teu tênis, né, principalmente nos tênis, né, nessa cultura sneakerhead que eles chamam, né? Roupas, claro, quando tem itens linkados a esportes coletivos, né? Ou tem esportes individuais, mas o que ela toca é buscar a individualidade. É fazer uma collab com poucas peças.
é tocar em algo que a humanidade precisa, que é cada um ter o seu mundo e espalhar isso. E linkar isso ao mesmo tempo num momento... Imagina, são 50 anos de história só de uma marca, tá? Que é uma marca tipo Coca-Cola. A Nike consegue ser Coca-Cola, ela tá em todos os lugares do mundo, ela é desejada, e eu não tô fazendo nenhuma publicidade, que eu tô gravando isso aqui com um moletom do Penharol da Puma, diga-se de passagem. Né? Ela consegue acompanhar dois movimentos, que é o movimento de individualidade, da gente dar muita bola para nós mesmos, né, com todas as coisas ruins e boas desse movimento, com o movimento que o mundo descobre que está ficando obeso e precisa se movimentar. Então ela também dá elementos para te usar em cima disso. Né? Agora que a Nike começou a fazer collabs com grandes estilistas e com artistas fora do meio dos esportes, enfim, né? Isso está acontecendo agora, faz pouco tempo. Agora, quando eu falo para uma marca de 50 anos, nos últimos 10, 15 anos, exatamente. Talvez um pouquinho mais. Mas ela consegue pegar algo assim que nem toda marca de moda consegue, Marcela. É por isso que eu queria trazer isso para cá, que eu achei muito legal, assim, sabe? Essa história de acompanhar a vida da pessoa, né? Vamos lá, vamos pegar uma super marca de sei lá, uma marca que vai ser eterna. Eu já citei ela aqui. Chanel. Boa, não tinha citado. Eu ia falar Louis, então eu vou pegar Chanel. A Chanel tem uma fase, Otávio. Ela até pode ser passada de mãe para filha, de filho para pai, de Sim, pai mas tu não vai usar a bolsa com 8 anos, né? Sim. Exatamente. A Nike tá no teu pezinho. Tem um produto para ti, talvez de 8, talvez tenha alguma coisa dali infantil, mas assim... E que, claro, a gente compra, a gente teve bebês, né? Tem um bebê que tá dizendo que não é mais bebê aqui em casa, que é o Santiago, que tá se encaminhando para o seu 3º aniversário, e a gente compra roupa para os nossos filhos, as roupas que a gente gosta, né? As coisas que a gente gosta, assim, tipo assim, e são caríssimas as peças, são como se fossem peças de adulto, né? E tu vai comprar um tênis Nike lá, ou Adidas, que custa muito caro, daqui a 2, 3 meses não dá, né? Até a gente repassa para o filho menor, coitadinho, que sofre com isso, né? O Santiago usa todos os tênis que o Federico usou, dessas marcas mais bonitinhas, ou ganha de presente de dindos e dindas, enfim, esse mundo assim. Mas eu achei muito interessante esse artigo, que vai na alma, para mim, de que poucas marcas conseguem atingir, sabe? Que é essa coisa assim de que é uma coisa meio perene, sabe? A Nike, ela fatura mais do que o dobro da segundo lugar nesse mercado, que cada vez é um mercado mais amplo. Mas eu boto o mercado de esportes, tá? De moda esportiva, que deu mais conforto, aliás, para todas as marcas, né? As grandes marcas procuram estilistas e usam elementos que dão conforto, não mais só beleza ou design, né? Enfim, e o artigo desenha muito bem essa história, assim, eu acho muito legal. Tem uma palavra que a academia adora usar, né, nas suas dissertações, enfim, suas teses, que é perpassa. Porque, perpassa a vida na sociedade. A Nike perpassa a vida de todos nós. Tomara que eu tenha usado bem, porque alguns professores meus me ouvem aqui. Mas no sentido de que ela está, como tu disse, ela é perene, mas ela é onipresente, ela pode estar na vida de todos nós, mesmo mantendo a nossa individualidade. E ela porque eu não uso tênis de corrida, porque eu não corro, eu não uso tênis de academia, porque eu, no momento eu não faço academia, faço o esporte, o exercício que eu faço descalça. Mas eu gosto dos tênis yoga, da Nike. E a Nike tá no yoga, tem a linha yoga. Tá totalmente no yoga, mas eu tô falando especificamente do sapato, para tu ver como eu tô sendo, tô reduzindo a Nike, é só o sapato, né, coisa que ela tem muito mais. Mas assim, todas as colaborações e a forma como ela se insere no cotidiano de gente tão diferente, é com certeza um caso de sucesso de marca. E eu acho que o que ela diz no artigo é muito mais também desta modificação de entender os tempos e fazer as colaborações com as pessoas que dizem bastante, o suficiente naquele momento, naquele tempo, para uma determinada comunidade, ao mesmo tempo em que elas não são sucesso absoluto, porque ela não precisa lançar um cactus mundialmente em todas as lojas da Nike, porque ele não interessa para o grande público da Nike, ele interessa para um nicho que habita dentro desse público da Nike, assim como talvez uma outra coleção, etc, etc. Então, assim, tu agrada a gregos e troianos, mas ao mesmo tempo tu tem um universo que cabe a todos, assim. Tem uma entrevista para Harvard Business Review do Phil Knight.
ele deu lá em 92, tem esse artigo, essa passagem, que ele disse que o mais importante que a Nike conseguiu colocar, além claro, as tecnologias que ela fez, a beleza, né? Lembra da cena do Forrest Gump, do Tom Hanks, do personagem, né? Recebendo um Nike, ele começa a correr, e é aquela sola de waffle que eles chamam, né? Que dizem que foi assim que foi fabricada, largaram borracha em cima de um fazedor de waffle, e assim, essa é a lenda, né? Foi a percepção de que eles não estavam apenas vendendo tênis, eles estavam vendendo uma coisa maior. Não era uma fornecedora de equipamento de atleta, sabe? Mas uma plataforma de progressão pessoal. Essa loucura. E, como toda marca e toda grande história de vencer no mundo, eu vou chamar de capitalista, porque não no sentido social aqui, mas assim, no sentido de ter que vender produtos e as pessoas compram com a liberdade de comprar, não é distribuída a forceps, eles tiveram sortes, assim. Tem que ter sorte. O grande movimento da Nike, tipo assim, o estardalhaço da Nike foi quando pegou um atleta chamado Michael Jordan. Já contei isso aqui quando a gente falou daquele vídeo, né? Bastante, que o Michael Jordan, ele era a NBA era da Adidas, o Run DMC cantava My Adidas, aquela coisa toda, enfim, e aí surge um gênio, né? Todo mundo sabia que ele era um gênio, e aí a Nike vai lá e faz um contrato pro cara pagando o que não podia pagar, dizendo que ia ter participação na venda de tênis, aquela loucura toda, e aí explode o Air Jordan. A NBA não aceita, porque tava fora do tamanho dos padrões. E aí o Phil Knight fala assim... Tava grande demais pro tamanho que podiam aparecer ali. E aí eles são proibidos. E aí eles entram automaticamente no submundo, no imaginário de luta, que era um movimento que acontecia na década de 80. Então eles ganham de presente a proibição da NBA. Que loucura. Na construção da marca, isso é maravilhoso, vira um item proibido. Eu estou no pé, primeiro eu quero contestar, eu estou no pé de um gênio da cor negra, vencendo num basquete que estava ficando cada vez mais negro, né? Aí a marca que comandada, claro, por brancos, quando eu falo claro é porque as marcas são comandadas por brancos até hoje, né, com maior participação negra, mas enfim, a marca que eu digo é a NBA, né, que tinha um certo preconceito, aí vai lá um negro e ele é proibido de usar o tênis. O que acontece? Explosão completa. Não é decadência, é o contrário. Então a Nike também consegue fazer isso. Mais para frente, quando ela começa a enfrentar problemas, onde? Na China, com os sweatshops, né, com a fabricação, né, com escravos trabalhando, com crianças trabalhando, é a primeira sacudida que a Nike tem. Ela tem que se mexer com isso. De ter que abrir os olhos para isso e se movimentar e se posicionar, né, frente a essa forma de produção que ela exercia. E ela sabe por quê? É uma outra história interessante. A Nike considerou enterrar o Swoosh, né? O Swoosh é a marca né? Aquilo lá vem da Nike, é uma deusa grega, e aquilo seria as asas dela, né? E aí a história da marca é maravilhosa. Uma designer fez isso aí e não ganhou nada por isso. E aí mais tarde o Phil Knight chegou e deu participação para ela de ações gigantescas na marca, e ela ficou milionária com isso, né? Enfim, mas lá em 98 ela quase que tirou o Swoosh, né? Porque a marca estava linkada com relatos de condições inseguras de trabalho nas fábricas subcontratadas por ela lá na Ásia. Que é isso que acontece. Né? E aí eles tiveram, né, alegação também de trabalho infantil, e aí, né, aquela coisa tipo assim, eles são os maldosos, né, desse mundo, são gigantescos, bilionários, e aí botam criança para trabalhar lá, e aí eles foram lá, né, chamavam eles até de suástica, em cima da suástica. Né? E aí eles queriam sumir com essa marca, mas aí deram uma segurada, né? Pediram desculpas. Mudaram essa percepção de público de maneira... Sempre também uma marca, falando especificamente do símbolo, né? Muito copiada. Também sofre... Aí tem todo lado, né, de o que é a falsificação, é bom ou ruim. A gente trouxe esse assunto aqui quando a gente falou de Gucci, da posição que a Gucci tinha das peças serem vendidas, né, falsificadas, de que aquilo era sucesso porque estavam copiando, porque queriam ter, e a Nike também ainda enfrenta, né, muito falsificação, a cópia, mas vai mudando a percepção do público
conforme a marca se posiciona cada vez mais. E como é uma isso marca que vem desde jovem, que já acende em ti o consumismo e a vontade de tê-la desde pequenininho, né? Tu ser subcultura ou contra o establishment, é maravilhoso que isso seja natural para eles. E ao mesmo tempo, é uma loucura, porque na verdade nós estamos falando da maior marca esportiva do mundo. Eles são o império. Sim, sim. Né? Mas Eles como são o os império poderosos. constrói e reforça contraculturas, né? Isso é legal de pensar, assim, abastece São sortes. Aí convidaram um cara iniciante que começou a usar os Nikes por causa do Air Jordan, por causa do Michael Jordan. Era um cara chamado Spike Lee, e aí convida o cara e ele faz a primeira publicidade junto com o Jordan, brincando com isso. A publicidade tem no YouTube, dá pra ver. Bota lá Spike Lee Jordan anos 80, vai aparecer. Enfim, pegando também aquele movimento de Nova York, aquela Nova York do desejo de matar o Charles Bronson, violenta, suja, sabe? Anos 70, 60, 70, 80 de Nova York foi bem perigosa, era uma cidade muito, muito perigosa, tipo as nossas cidades brasileiras aqui. E a Nike tava ali, nessa subcultura, nessa coisa nascente, sempre meio na periferia, no sentido... periferia, não tava no mainstream, enfim, né? Exato. Claro que muda tudo com o Jordan, né? Aí as coisas, porque ele cresce e todo mundo cresce, mas sabe, é mágico como consegue adentrar nesse... E aí, bom, avança, vamos passar da década de 80, vai para 90, vai para a década de 2000, aí vem a internet. Como é que faz a internet? Quem são os novos ídolos? Tem que ter no esporte? Tem, é uma marca esportiva. O grosso, né, de venda, de grana da Nike é vender roupas para você praticar esportes. Ou pelo menos comprar e achar que você é um cara esportivo. Ou uma guria esportiva, né? Se vestir de acordo. Se vestir de acordo, exatamente. Tem tecnologia ali, que às vezes ela copia, né? Aquela coisa toda, enfim, não interessa. Mas aí o grande movimento agora é essa mudança de olhar outros mundos. Né, de fazer collabs, e a collab não é só uma junção comercial, é manter vivo isso nas pessoas opa, aqui tem uma ousadia, né, a individualidade eu tenho algo que é para poucos, isso é muito humano, sabe, para quem dá bola, tempo, claro, né, eu digo para moda, para esses... Tem todo um quê de inovar em conjunto. A gente também já trouxe isso aqui, assim, de que as duas marcas, tu viabiliza as duas marcas, eu digo, quando tu se une a uma outra marca para colaborar, né? Mas, ou enfim, um artista e a Nike. São duas frentes de inovação, é uma maneira de inovar, é uma forma de criar em conjunto que pode ser inovadora para os dois. Então, isso também é a Nike um movimento, né? Tem dentro dela um setor, que acho que todas as grandes empresas do mundo têm, que é a seguinte... a Nike tem um departamento, é horrível falar isso, né? Mas tem um departamento que não pensa em itens, pensa em ideias. Só pensa em design. Ideias. Só pensa em ideias. Design. Ideias gerais. Ela tem isso, alimenta isso, né? Para poder fazer parcerias, né? Tem um episódio daquele... o nome da série é Design, All About Design. Procurar enquanto... Que tem sobre o Air Max, né? Exatamente. Aí, um dos episódios é justo em cima das ideias e da criação e do desenvolvimento de tênis. Eles adentram na Nike, falam com designers da Nike, como é o processo de criação, e é do Air Max, mas pega de maneira geral todo esse departamento e toda essa área de criação. Tu já achou o nome? Eu vou procurar aqui. Está no Netflix, isso eu tenho certeza, porque eu ouvi no Netflix. E cada episódio trata de uma temática de design. A arte do design. A arte do design, perfeito. E aí tem um dos capítulos que é sobre esse tênis, que aliás é o convite para vocês ficarem agora aí e acompanhar imediatamente após nos escutar, né? Porque isso tem que ficar, né, para vocês aí, né? Tipo assim, tem que ficar. Depois que a gente fala alguma coisa de fora você tem que consumir, porque não basta só a gente é muito ruim. E aí, com a ajuda de vocês, você tá na primeira temporada, né, e fala com um design, né, que é o Tinker Hatfield, que é ele que desenhou a famosa linha Air Jordan, não Air Max. Jordan, perfeito. Exatamente. Mais um motivo ainda para falar, já falamos tanto do Air Jordan aqui. Bom, nós temos pensadores também aqui, não só marcas, né, Nelly, imagina, era uma marca que limpava o resíduo de lixo das empresas e começou a fazer produtos de limpeza, né, para casa, para gente.
com cheiros diferentes, né, com um ambiente que deixa a gente num ambiente mais limpo, e ambientes limpos faz com que a gente respire melhor e tudo melhore na casa ou no escritório, seja onde você for. A Água da Pedra é água, né? A gente precisa disso. Muito obrigado a galera do Grupo Fruc que está com a gente com a Água da Pedra por aqui. Grupo IESA, adentrando massivamente uma das redes de concessionárias brasileiras que mais adentrou nos carros elétricos, né? Faço propaganda, publicidade disso, trouxe marcas que trabalham muito bem isso, então já está com o pé no futuro. Cecília Custom, Marcela, design, moda, tem uma roupa que vai se chamar Marcela. Moda local, produção local, bem feita, moda slow. E por falar em ambientes, nosso novo patrocinador, a MDM Tecnologia, também pensa nos ambientes de trabalho. A tecnologia do seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, seja no escritório, procura por MDM Tecnologia no Instagram, ali tem todos os contatos da galera. Muito obrigado ao Rafa, muito obrigado ao Clio, a Tati, todo mundo que colocou a gente aqui no Moda Importa. A gente vai começar a entregar coisas interessantes para vocês ali no nosso Instagram, ali. Fiquem ligados por ali. A gente tem também um apoio técnico, né, no sentido de pautas do Still The Look, que também fez matéria especial sobre 50 anos da Nike. A gente já tinha falado sobre isso aqui. Marcela, um beijo para ti. Um beijo. Tchau, tchau, gente.